Vai falar dos dois. Tá, Fique à vamos lá vontade, então. meu brother. Maravilha. Então vamos começar com o Coringão. A gente esteve lá na Arena Corinthians, né, na quarta-feira para conferir um jogo adiado da rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Goiás. O Corinthians que vinha numa evolução assim que eu já dizia pequena, gradual assim. Só que eu ainda queria ver esse time ser testado em dois momentos diferentes, né? Uma coisa é enfrentar os times grandes, que eu sempre falei que a motivação do time e o nível de concentração é muito alto, o time parece que joga mais ligado, mais atento, e o mesmo não acontece contra os times de menor expressão. E mais uma vez, isso foi evidenciado lá na Arena Corinthians, no jogo contra o Goiás. Eu senti o time bem desligado, bem desmotivado, meio desatento. Principalmente o Gil, um cara que eu venho elogiando bastante, que mudou realmente o sistema defensivo do Corinthians. Nesse jogo contra o Goiás, ele tomou um baile do menino chamado Michael, sei lá, tanto faz o nome, mas parece que ele tem bola, porque não é o primeiro jogo que eu presto atenção nele. É um cara que joga pelo lado do campo, ele tem muita habilidade, muita qualidade técnica, ele vai para cima mesmo das defesas. Eu já tinha visto ele em alguns outros jogos e eu pude ver lá na Arena Corinthians em loco, né? É assim, o Gil tomou um baile do o Michel ou Michael. O Gil tomou dois dribles dele desconcertantes, assim, ó, desconcertantes. O primeiro deram um impedimento lá de um passo que ele estava na frente, tipo uma unha. Ele tinha deixado o Gil no chão e feito um bonito gol. Era o gol de empate no caso, né? E eu achei, assim, o Gil muito desatento, reflexo do time inteiro. Falando do jogo, o Goiás realmente não tem qualidade para jogar de igual para igual. O Corinthians jogou, de certa maneira, bem, assim, no primeiro tempo. O Júnior Urso era um cara que vinha sendo muito criticado por mim e por toda a imprensa. Ele jogou bem essa partida, apareceu bem na frente. Foi dele o primeiro gol. Aí teve esse gol impedido do Goiás, que complicaria muito a situação do Corinthians. Não foi anulado, né? Não foi validado o gol, com a ajuda do auxiliar de vídeo, o VAR, Beleza. que a gente vai falar bastante aqui do VAR quando a gente chegar no assunto do Palmeiras. Mas, enfim, aí o segundo tempo o Corinthians O mais VAR administrou o persegue resultado. nós, cara. Não é nós que É, persegue o VAR, é o VAR que persegue nós. a história do VAR com o Palmeiras esse ano aqui, já tivemos bons capítulos, Pra hein? um lado e pro outro. Bons Pois é. E aí, no segundo tempo, o Corinthians meio que administrou 1-0, parecia que ia sair com esse 1-0 mesmo. E aí acabou fazendo um gol já no final do segundo tempo, né? Certo. Então, assim, Corinthians e Goiás não tem muito o que falar. O Corinthians cumpriu com a sua obrigação de jogar em casa, de se impor e valer a melhor qualidade do seu elenco, e conseguiu. Mas eu acho que o jogo que mais merece destaque para a gente debater aqui é o jogo das 11 horas da manhã do domingo, né? Corinthians e Internacional. Eu, para ser sincero, eu não tive oportunidade de acompanhar o jogo ao vivo, porque eu estava trabalhando em Ponte Preta e Tava Guarani. na bala, Então, foi pra balada e não acordou, fala a verdade. tava lá, Ponte Preta e Guarani, fazendo o jogo pela rádio, assim, fantástico. Só um adendo, né? Fantástica essa rivalidade entre Ponte Preta e Guarani, que seria um Corinthians e Palmeiras do interior de São Paulo, né? Assim, é um clássico, muita história, muita rivalidade, é o lado verde da cidade contra o lado preto e branco. Então, só queria aqui registrar, muito legal ter participado de um jogo como esse, Ponte Preta e Guarani. E aí foi no mesmo horário do Corinthians e Inter. Então, o É. que eu vou falar aqui de Corinthians Internacional é baseado nos melhores momentos, se tiverem melhores momentos, que a gente pode dizer, que o jogo foi muito ruim, hein? E aí eu ouvi muitos comentários aqui na crônica esportiva que eu acho que a gente pode se basear nos argumentos. É um jogo muito ruim, né? Um jogo de muito pouca criatividade. Já era um duelo interessante de ver, porque um lado a gente tem o Odair Hellmann, que vem se mostrando um verdadeiro retranqueiro,
e apreciador das defesas, Sim, sim. e de outro lado um Fábio Carille, que a gente conhece bem, Que adora uma como o defesa. Corinthians joga, principalmente fora de casa, né? Assim, o time do Corinthians parece que é um nesse ano jogando em casa, e fora de casa é totalmente diferente, não faz questão de vencer os jogos, se empatar para o Carille fora de casa é bom. E se a gente analisar, assim, o Corinthians estava enfrentando um time do Internacional que vem embalado, vem numa crescente importante. Para mim, é o candidato ao título da Copa do Brasil, depois que eliminou o Palmeiras. E pegar esse Internacional fora de casa é sempre muito Sim, complicado. O lá em Inter Porto não foi um Alegre eles são time. muito fortes, né? É difícil, né? E o Inter não foi um time poupado, assim, a gente viu muitos titulares jogando, né? Nico Lopes, Guerreiro, muita gente importante do Inter jogou. E o Corinthians levou o jogo, assim, se antes do jogo você falasse com o Fábio Carille, ó, eu te dou um empate, você abraça, ele abraçaria Sim, sim. tranquilamente, como ele abraçou mesmo. Aí alguns números do jogo, 8 finalizações a gol do Internacional contra 7 no jogo inteiro. É muito Pouco para os pouco, né? A dois gente tem uma lados, média né? Isso aí, de muito pouco. a gente tem uma média de 19, 20 finalizações por jogo normalmente. Por time, E né? isso caiu pela metade. Por time, exato. No alvo, olha só. No alvo foi um chute do Corinthians no alvo contra um chute do Internacional no alvo. Então, assim, são números que esperar que alguém fizesse gol beira quase um milagre, né? É, Então, realmente. dois times, acho que muito abaixo, jogo tecnicamente muito fraco, pouquíssimas chances de gol. Em termos de pontuação, eu acho que o Corinthians assim, tá bem, 24 pontos, é o sexto colocado no momento. Os pontos são melhores do que o próprio desempenho do time. Tá na sexta colocação, se aproximou ali um pouco dos líderes do campeonato. Acho que depois, o Corinthians teve uma sequência muito difícil, né? Jogou com o Palmeiras, jogou com o Flamengo e jogou com o Inter. E eu acho que saiu bem desses 3 confrontos. Claro, não ganhou nenhum desses 3 jogos, mas também não perdeu. Talvez fosse melhor ganhar um e perder 2, né? É, Seria mesmos melhor. pontos, né? Mas exato, né? Eu acho que seria melhor até. Mas empatou os 3 jogos difíceis assim. Então, contra o Internacional, eu acho que olhando para a tabela de classificação, a pontuação, e entendendo que jogo que era, acho que o empate sai de bom tamanho. Algo que incomoda e está incomodando muito a torcida é a postura, né, do time não ter a ambição de ganhar, né? Porque, pô, poderia se abrir um pouquinho mais, dá para arriscar um pouco mais e tentar fazer um gol lá em Porto Alegre. Não é uma missão impossível. Mas o time parecia que não estava muito disposto e o 0-0 era um bom negócio, confiou muito na sua defesa. E aí também um dado interessante, que depois dessa rodada no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tomou gol contra o Inter, então agora é o time com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 8 gols sofridos apenas. O Palmeiras acabou levando 2 do Bahia, então perdeu Dois essa do VAR, né? liderança da melhor defesa. Tomou 2, né? Tá lá, computado na tabela, são 2 que tomou. Então, Corinthians hoje é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, isso tem que ser elogiado, eu acho. O Fábio Carille, desde que chegou, todo mundo imaginava que ele sim montaria as defesas muito consistentes. O time estava sendo muito criticado no primeiro semestre e até agora, pouco tempo atrás, no que diz respeito à parte ofensiva, mas a parte defensiva sempre foi um pilar importante do time. E ele realmente, de novo, ele vai conseguindo transformar o time dele na melhor defesa do país, em termos, obviamente, de gols sofridos, né? Porque às vezes sofre mais, o Cássio faz mais defesas do que deveria. Mas o goleiro é pago para isso, muito bem pago. Então ele está lá para fazer as defesas dele. O Corinthians hoje é a melhor defesa e a gente sabe que times com boas defesas chegam longe nos campeonatos, né? É uma das coisas que o Carille mais acredita, assim. E eu acho que a torcida do Corinthians entende esse modelo de jogo. Tem muita gente que reclama, principalmente comentarista esportivo,
que quer ver um outro Corinthians, quer agredir mais. É o seguinte, velho, a torcida do Corinthians gosta desse estilo de jogo do time. Ela já entendeu isso, ela respeita isso. Os caras têm que entender que o Corinthians foi campeão de tudo que disputou, quase, jogando desse jeito. Tricampeão brasileiro, Libertadores, Mundial, é assim. Então, assim, não tem por que mudar. Eu ouvi comentarista aí falando, eu não sei se não seria a hora do Corinthians abrir mão dessa história defensiva e começar a mudar um pouco sua filosofia. Não vai mudar. E quem quiser mudar vai sofrer, a torcida vai chiar, como já tentaram fazer com o Adilson Batista lá atrás, com outros treinadores. Mas o torcedor corintiano, ele entende muito bem esse modelo de jogo e não reclama. Eu acho que, do ponto de vista de pontuação, o time está brigando, está na sexta colocação, vão ter jogos mais tranquilos agora pela frente, vai pegar o Botafogo em casa, enfrenta o Avaí. Então, assim, é uma sequência de vitórias, pode colocar o Corinthians mais na frente ainda. Eu não vou falar briga por título, porque eu ainda acho um negócio muito irreal. Corinthians não tem capacidade de brigar por título. Hoje em dia, se você fizer aquele cálculo que muita gente fala aí de você ter 2 pontos, 4 pontos, 2 pontos por rodada, né? 2 pontos por rodada, os únicos 2 times que estão na briga, que estão nessa média, que é mais ou menos a média de quem é campeão, é Palmeiras e Santos. Hoje, né? Isso aí pode mudar, porque você perde 2 jogos, o outro ganha 2 jogos, já acumula ali. Mas hoje, os únicos times que mantendo a mesma regularidade chegaria são Palmeiras e Santos. E o Corinthians, os outros já ficam um pouco mais longe, né? Assim, eu acho que, muito pelo que eu acabei de falar, pela conduta do time fora de casa, é que impede o Corinthians de ser postulante ao título brasileiro. Porque, cara, para você ser campeão brasileiro, você precisa ganhar jogos fora de casa. Você precisa fazer gols fora de casa. E o Corinthians parece que não tem, não vou falar, não tem vontade nenhuma, mas ele não faz a mínima questão de ir lá fora de casa e ganhar do Internacional, por exemplo. Então, time de futebol assim não dá para ser campeão. E os únicos 2 times, realmente, que eu vejo fazendo isso hoje é o Santos e o Palmeiras, que jogam fora de casa e tentam jogar da mesma maneira que se comportam em casa. Quer sair para o ataque, quer fazer gol, né? Então, por isso que eu coloco o Corinthians fora dessa briga. Aí eu vou dar um destaque aqui, né? Porque o Fagner, Eu ia ele perguntar sobre não estava jogando esse jogo. Isso, que eu ouvi muito sobre Fagner dependente, porque também o time não vai muito, tava indo bem, o desempenho tava melhor do que antes, aí ninguém falava nada. Aí agora foi 2 jogos assim mais fracos. Aí eu ouvi muito falando, o time depende do Fagner, até teve um certo desentendimento com o Carilli, eu acho, alguém falou alguma coisa. Fagner dependência. Eu queria saber se você acha que o Corinthians depende muito do Fagner, se isso é natural pela qualidade do jogador, ou se é teimosia do técnico. O que você acha aí? Eu acho que depende. Acho que depende muito dele, sim. Há algum tempo eu venho falando que o Fagner é o melhor jogador do Corinthians da defesa e o melhor jogador do Corinthians do ataque. E falar isso sobre um lateral é evidenciar todos os problemas que esse time tem como time, como conjunto. Ele não jogou contra o Internacional e jogou o Michel Macedo. E assim, cara, a gente tá falando de um dos melhores laterais direitos do Brasil, que é o Fagner. Então, o cara que é reserva dele, ele nunca vai conseguir chegar à altura do que o Fagner produz quando ele tá em campo. Então, essa comparação eu até acho um pouco desleal, assim, né? Mas, sim, o Corinthians depende mais do Fagner, porque tem uma transição defesa para ataque muito deficiente. Quando o Ralf tá jogando, o Corinthians tem um a menos com a bola no pé, porque o Ralf não faz essa saída, ou faz, mas de maneira pouco eficaz. Agora que ele tá fora e tá jogando o Gabriel ele é mais móvel, ele dá uma dinâmica maior, mas mesmo assim ele não tem esse passe vertical e ele não tem inversão de jogo,
como o Felipe Melo é espetacular fazendo isso no Palmeiras, ele recebe uma bola na cabeça da área, ele põe essa bola no peito do Dudu, se ele Sim. quiser, aberto lá do outro lado. O Corinthians não tem esse cara. Então, a transição defesa-ataque ela é feita de uma maneira muito lenta. Quando você tem lentidão nessa transição, você precisa quebrar a linha de algum jeito. E quem consegue fazer isso é o Fagner, porque ele tem velocidade, ele tem boa leitura da jogada e ele tem drible. Então, quando ele está em campo, ele proporciona algo diferente, ainda mais porque ele atua na faixa de campo que o Pedrinho ocupa também. Eu falo isso várias vezes, quando os dois estão juntos, as tabelas, as jogadas mais interessantes acontecem. Então, eu acho que o Corinthians depende sim muito do Fagner, muito pela qualidade dele, e vai ser assim, cara, vai ser assim. Eu acho que quando os times também se prepararem, enfrentarem o Corinthians e neutralizarem essa saída de jogo pela direita que ele tem com ele, o Corinthians vai ter muitos problemas, né? Quem poderia desafogar um pouco isso é o Júnior Urso, que é o cara responsável por isso, que é o segundo volante. Ele tem a responsabilidade de tirar essa bola da defesa dele e levar essa bola para o ataque. E ele não tem feito isso. Não sei se o aspecto físico está pesando. O cara que volta da China normalmente volta muito ruim fisicamente. Parece que ele está meio duro na mudança de direção, assim. O jogo contra o Goiás ele foi bem, jogou melhor, fez o gol, mas é o Goiás, né? Então a gente tem que esperar mais um pouquinho. Certo, entendi. E aí? Mas do Corinthians é isso. Do Corinthians acho que, né? Próximo jogo agora é contra o Botafogo, final de semana, sábado. Eu acho que estarei na escala e aí então o Derbycast automaticamente estará lá cobrindo esse jogo. Mas